O ministro Luiz Roberto Barroso vai relatar o registro de candidatura de Lula. Reportagem em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, Luciana Verdolim. Depois de questionamento do PT, do Partido dos Trabalhadores, a presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, decidiu manter o ministro Roberto Barroso como relator do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Lula. A decisão da ministra só foi anunciada ontem à noite, depois que já haviam sido protocoladas 7 impugnações contra a candidatura do ex-presidente. Lula ontem teve a primeira derrota após o registro da chapa. É que o ministro Sérgio Banhos negou o pedido para que o ex-presidente participe hoje de um debate na televisão. Segundo o ministro, como Lula está preso, o TSE não tem atribuição constitucional e legal para intervir, segundo ele, em ambiente carcerário. Diante disso, o PT vai entrar com outro pedido para que o candidato a vice, Fernando Haddad, represente Lula no debate. Ontem, depois de visita ao ex-presidente em Curitiba, Haddad explicou que a prioridade é garantir a Lula o direito a que tem todo candidato à presidência da República. Não, nós vamos entrar com um pedido baseado no artigo 16A do Código Eleitoral, que prevê que o Lula pode ter o direito de, enquanto o TSE julga o seu registro, ele tem as prerrogativas de participar de tudo, de debate, de horário eleitoral, fazer as gravações, como qualquer outro candidato. Haddad reclamou também do que ele chamou de perseguição ao ex-presidente, com os recentes pedidos do Ministério Público de impugnação da chapa e para evitar que políticos do PT, entre eles a presidente do partido Gleisi Hoffmann, tenham acesso livre a Lula por serem advogados. O Ministério Público quer também que comece a contar imediatamente o prazo para a apresentação da defesa do ex-presidente. O PT avalia que o correto seria que esse prazo começasse apenas no dia 22, quando for concluído o período de impugnações de candidaturas. A expectativa entre os ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral é de que a questão em torno da candidatura do ex-presidente Lula seja decidida rapidamente. Ontem também deu entrada aqui no tribunal um novo pedido de impugnação, dessa vez contra a candidatura de Jair Bolsonaro do PSL. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor, alguns ouvintes mandam mensagem. Esse assunto já não cansou, não? Ele está preso, poxa vida. Está preso. Cansou para as pessoas de bem, não para os criminosos do PT. E aí é necessário sempre esclarecer. É inacreditável jogar o país na pior crise da história, né? E lavam as mãos como se a crise não tivesse nenhuma relação com eles. Como? 2014, 2015, 2016, o pior triênio econômico da história. Eles organizaram o maior esquema de desvio de recursos públicos da história da humanidade, o Petrolão. E eles também lavam as mãos, começam a discutir moralidade e imputam a outros candidatos atos de desvio de recursos públicos quando eles chefiaram e organizaram o Petrolão. E eles querem determinar quem vai julgar. Não queriam que fosse o Barroso. Não queriam que fosse o ministro Luiz Roberto Barroso e tal. E a presidente da corte, corretamente, caberia a ele, esse é o procedimento correto. E espero, aí voltamos à questão, o PT quer esticar esse assunto no sentido de diminuir, desqualificar o processo eleitoral. Veja como eles só olham para eles. Eles são inimigos do Brasil. Para desqualificar o processo e para ajudar o Jaiminho, que o Jaiminho foi entrevistado, aí o Jaiminho mal consegue ler, ele não entende nada, ele é uma pessoa de poucas qualidades no campo da reflexão, ele tem dificuldade. A questão é um presidiário, a lei da ficha limpa, condenado em segunda instância, portanto não pode participar do debate, nem o presidiário e nem o Jaiminho. Porque o Jaiminho Haddad o debate é entre presidenciáveis e não os candidatos a vice-presidente. Quando for vice-presidente, ele pode participar. Agora, no fim, para resumir tudo isso, isso é um assunto, tem de ser discutido, infelizmente é um assunto desagradável, não cansou porque é uma questão que está presente, mas o que chama atenção, uma questão que eu lembrei ontem, é que de acordo com as pesquisas de intenção de voto, 30% dos eleitores têm a intenção de votar no presidiário. Então o problema passa a ser mais complexo. É nós entendermos, e esse é o nosso papel de compreensão, não só de exposição ou de indignação, mas de compreensão, de entender o fenômeno histórico-político, como é possível que quase 1/3 da população brasileira não se importe com a condenação do Lula por corrupção. Acha isso absolutamente irrelevante.
irrelevante. Portanto, o problema deixa de ser, nesse caso, de reflexão. Isso é questão científica, de pesquisa. De entender que o problema não é o Lula se apresentar como candidato, não é a organização criminosa chamada PT apresentar o Lula. O problema passa a ser mais complexo e mais profundo. É porque 1/3 dos eleitores querem votar no Lula independente de ele ter sido condenado por corrupção e ter chefiado o Petrolão.